Boa tarde. O Sem Censura está começando agora. Hoje temos Manuel Carlos, o autor de Mulheres Apaixonadas. E as mulheres são de todos os tipos e para todos os gostos. A feliz com o namorado mais jovem, a ciumenta, a que apanha do marido, a que namora outra, a que gosta de realizar suas fantasias, a que espera a vida toda o amor antigo, todas poderosíssimas. Mulheres que são felizes e também cheias de problemas. E cada problema, a psicóloga Tereza Amorim vem falar dos problemas delas e de muitas mulheres na vida real. O ciúme, o amor demais, as complicações do amor. Maneco está começando a falar do câncer de mama com a personagem Hilda, vivida por Maria Padilha. Tereza. Eu também gosto muito da Salete, é uma personagem que me mobiliza muito, mas eu me identifico mais com a Helena. Enfim, como psicóloga, aquela coisa, eu estou sempre cuidando de todo mundo, resolvendo tudo ao meu lado, as pessoas me procurando. Eu acho que alguns textos que ela coloca ali, eu falei, é a minha cara. Bom, vamos começar por onde? Vamos começar por toda essa coragem. Hoje eu já reuni 108 personagens, que também é uma novela nega, né, assim, em termos de elenco, né? Mas é que já existia esse projeto meu de desenvolver paulatinamente os temas, né? Que não ficasse uma mesma história do começo ao fim da novela. Que houvesse uma substituição de temas e de personagens, de interesse, né? Um personagem dá lugar a outro. Eu, às vezes, fico uma semana sem aparecer em personagens da maior importância, porque outros tomam lugar. Eu vi aqui na sua pesquisa que é verdade isso aqui, esse negócio do coadjuvante de luxo, né? Eu achei muito engraçado aquilo. Porque quando fizemos a primeira reunião de elenco, em janeiro, eu conversei com eles e disse, olha, todo mundo está sabendo que vai ter dia de coadjuvante e dia de protagonista. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com o Manuel Carlos. Agora eu vou conversar sobre assuntos relacionados à novela do Manuel Carlos. Por exemplo, com a psicóloga Tereza Amorim, vamos falar sobre esse ciúme, essa coisa da amada, essa descoberta, porque de certa forma o Brasil descobriu, né, a grande maioria da população não sabia que existiam esses grupos, que ter ciúme demais é doença. É doença, né? Pensava, cara, eu sou ciumenta e ponto, né? Tenho que apanhar e ponto, né? Era uma coisa meio assim. Você está acompanhando, você está percebendo isso no consultório, em grupos de estudo? Como é que você acompanha? Estou percebendo, e como é que você analisa isso? E como é que é isso? Quer dizer, é impossível, né? A questão da novela no Brasil é uma coisa muito forte, né? O Manuel consegue mexer, realmente tocar as pessoas. E, claro, as pessoas acabam levando muito para o consultório assim, eu me vejo na Helena. Eu tenho as características da Helena, eu tenho as características da Heloísa, né? E se assustam muito. Isso deve ser muito difícil, né, de admitir, assim, eu sou igual a Heloísa. Porque a gente, em geral, tende a achar que a gente tem razão, né? Exatamente, como Heloísa. Claro que a Heloísa, ela chega a consequências, vamos dizer, novelescas, né? Mas as pessoas se tocam que são capazes de chegar àquele ponto da Heloísa, né? E realmente é muito importante a pessoa... Mas você acha que existem Heloísas mesmo, na vida real? Eu me lembrei de uma moça que é uma moça muito bem nascida, uma herdeira importante e tal. Eu me lembro dela numa churrascaria, eu estava de costa para a moça que, segundo ela, estava paquerando o marido dela, ela arremessar um saleiro. Entendeu? É uma pessoa assim, conhecida, o marido era uma pessoa pública, enfim, foi uma grande confusão, mas eu vi, ninguém me contou, entendeu? Ela era louquinha, ela aprontava todas em nome de uma situação que ela criava. Porque a Heloísa faz muito isso. A Heloísa com a Júlia no elevador, ou conversando com a Júlia, ela vê na Júlia uma inimiga, né? Aquele cortar da roupa do marido é um caso verdadeiro que eu conheço, por isso que eu votei. Aquilo ali é bobagem, aquilo acontece muito. Toda a roupa do marido, picou a roupa do marido, botou na mala e mandou pro hotel. É muito louco, né? Bom, eu confesso, existe. Eu confesso, Maneco, que eu gostaria de passar uma tarde inteira com você, brincando com cada personagem. Ora. Né? A gente poderia fazer um programa aqui de umas 6 horas, pegando cada uma aqui. Mas vou pegar um pouquinho mais da da Heloísa, né? Que eu acho que representa mais, e eu tenho visto muito no consultório, tá? Existem graus de Heloísas, tá? Eu vou falar de uma oração que eu acho muito interessante, logo que eu comecei a trabalhar. A oração é assim, eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, nada há a fazer. Eu tinha essa oração no meu primeiro consultório, bem atrás de mim no pôster. Era tão interessante que eu identificava essas Heloísas logo no primeiro momento. Porque elas sentavam, quando viam aquela última frase, nada há a fazer,
né? E era tão interessante que às vezes elas me davam um susto assim, como nada a fazer? Né? Porque essas pessoas, essas mulheres, elas têm esse vício de controle, tá? Então elas acham sempre que sim, podem modificar o outro. Elas entram já nessa relação dizendo assim, eu vou modificá-lo. E é sempre muito interessante que elas procuram esses determinados homens, que no caso, né, o da Heloísa é extremamente sedutor, né, para se colocar nessa posição mesmo. Então, quer dizer, tem esse vício de controlar. Antes de mais nada, é o vício de controlar. A gente está falando da Heloísa, desse personagem, a gente pode pegar, enfim, existem mulheres que controlam filhos, né, que tem, claro. Enfim, ela pode direcionar o controle dela, mas a questão básica aí é controlar, tá? E sempre fica uma coisa para mim, que é assim, quem é o oprimido e quem é o opressor nessa história? Né? Quer dizer, para um grande opressor tem que ter um oprimido e vice-versa. E até jogando, que exatamente, até que monta esse grande jogo. São parceiros desse jogo, né? E ao mesmo tempo esse tipo de mulher se atrai por esse sedutor. Ela faz essa escolha consciente. Você acha que também é confortável para ele, para os Sérgios da vida, Sérgio? Os Sérgios da vida, essa coisa, minha mulher morre em cima de mim, tudo é um problema. Porque ele também se sente mais atraente, de certa forma. Ali é o grande jogo dentro da doença que eu estou falando. Exatamente. Né? Não deixa de eu ser não tiro ele dentro, nessa questão da doença em si. Não tiro, não. Ele faz parte desse conjunto. É uma interdependência. Né? Exatamente. A Vidinha fala isso, né? Como é que ele voltou? Ela falou isso claramente. Como é que ele volta para uma mulher dessa que atinge ele com uma faca, apronta todas na vida dele, corta a roupa e ele volta? Quem é o doente da história? Quem é o doente da história? É que nem a história do alcoólatra, né? Quer dizer, quem é mais doente? O alcoólatra? E ontem, no capítulo de ontem, uma coisa que ele não conseguia ver, a personagem da Maria Padilha sacou na mesma hora que a mulher tinha queimado os slides. Coisa que o marido custa a ver. É claro que foi ela quem queimou os slides que a mulher trouxe. Se pudesse, ela queimava a Virgínia, ela tá histérica com essa. Ela queima lá as coisas do marido, é incrível isso. Há muito caso assim. E a pessoa fica, né? E a gente fica olhando perplexo, mas a gente também conhece casos de gente que apanhou, que apanha, que ficou. Fica quieto, não é? E também tem uma coisa, parceiro dessa história, talvez, conivente. Talvez, Maneco, é claro que eu estou tirando aí, antes que alguém reclame, as pessoas que vivem do dinheiro do marido. A pessoa na classe mais simples, por exemplo, mais carente, ela não pode se rebelar e sair de casa. Mas olha, Maneco ele foi ótimo, porque ele escolheu uma personagem que tem uma independência, tem uma vida profissional maravilhosa, tudo. Quer dizer, ele não botou nem esse perfil de mulher que a gente pode, coitadinha, né? O perfil do homem também era importante, porque é muito comum, quer dizer, o pobre lá do porteiro, do pedreiro, toma umas cachaças, chega em casa, bate na mulher. Aí é mais ou menos comum, não é? Mas não, eu quis mostrar que o sujeito tem bom nível, é educado, tem dinheiro, sedutor, inteligente e espancador. Não precisa ser um brutamontes. Não precisa ser uma pessoa que não teve estudo, nem e ela, na vida. Professora, bonita, bem de vida e apanha. Porque se você reduz isso, é que nem na bala perdida. Aí dizem para mim, por que você não faz isso em Caxias? Porque ficou banalizada a morte lá, né? Mas no Leblon é que é um bom exemplo. O exemplo bom é que isso pode ocorrer. Lembra da bomba que jogaram na Vieira Solto no outro dia? Aí é que todo mundo se deu conta de que pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Tem uma cena que me tocou muito dessa personagem, né, que apanha, que foi o dia que ela estava no quarto com a porta trancada, né? E muita gente trouxe essa cena para mim no sentido assim, a vontade que ela teve, né, de ser levada até essa porta e abrir, né? Eu mesmo na hora eu falei, eu não acredito, ela vai fazer isso, até que ela acabou voltando e foi para a cama. Né? Quer dizer, é muito difícil da gente entender, claro que nessa hora, enfim, eu tenho a minha parte psicólogo que vejo a novela, mas também como qualquer pessoa comum, vejo aquilo ali, também sou gente. E nessa hora, porque assim, como é difícil a gente entender, porque isso é um vício.
né? É um vício ter esse vício de controle, é um vício apanhar, como tantos outros vícios. Tereza, você colocou a necessidade de controle como uma das características psicológicas dessas mulheres que têm ciúme demais. Dá para mapear o perfil dessas mulheres, a autoestima de todas elas? Quais são as outras características dessas mulheres? Vou tentar então passar um pouquinho para você, Milton. Eu tinha até uma curiosidade, não sei se o Maneco vai conseguir me dizer hoje, mas assim, eu acho que todo mundo tem uma história pessoal, tá? Muito peculiar, tá? Muito singular e que é muito difícil a gente globalizar. Por exemplo, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande para entender foi a história de vida dessa Heloísa, tá? Que tipo de relação que ela viveu com pai e mãe, tá? E como isso desencadeou, né? Porque a gente vê que aquelas duas irmãs funcionam diferente na relação. Até aí nada, né? Podem, enfim, 10 filhos podem vir à mesma casa e cada um manifesta, percebe a relação dos pais, enfim, de uma maneira diferente. Eu tenho uma curiosidade, talvez ele mate essa curiosidade para conseguir encaixar. Que é pessoal, né? A genética dela, né? Tá no DNA dela, né? Evidentemente ela foi muito mimada, foi criada pelas duas irmãs e fez questão de casar virgem. Fez questão de dizer que o primeiro homem da vida dela era o marido dela e seria o último. Isso já foi dito na novela. Ela foi muito pagiada toda pela mãe e pelas duas irmãs. Né? Então, isso eu acho um dado importante. Evidentemente, não é tão definitivo, mas é um dado. Por que será que um número maior são de mulheres? Às vezes a gente tem, quer dizer, mulheres que foram sediadas quando pequena, né? Mulheres que foram mimadas mesmo, porque acho que nós, como mulheres, sempre tem aquela coisa de a princesinha do papai, né? E aí o que acontece com esse perfil, nesse tipo de controle? A gente cresce, quer ficar reproduzindo um pouco essas histórias que a gente viveu ou modificá-la completamente também. Tá? E aí nessa questão do controle, Milton, fica muito uma questão assim, deixa eu ser controladora através de satisfazer a necessidade do outro, de ser prestativa com a outra pessoa, para aí sim eu ser vista, tá? Através desse amor que eu dou ao outro e aí ser amada. É uma coisa muito, quer dizer, eu faço para o outro gostar de mim dessa forma. Né? Quer dizer, amor que sufoca, né? É aquela coisa assim, até banal a gente dizer que essa pessoa tem baixa autoestima, enfim. Ela não consegue ver as suas próprias necessidades, ela está sempre buscando as necessidades do outro. Ela é muito insegura. Ela, no primeiro capítulo, ela briga com uma irmã, porque a irmã diz que teve um sonho erótico com o marido dela. Ela não permite que a irmã tenha um sonho erótico com o marido dela. Não, ela quer controlar o que é incontrolável o tempo todo. Isso era o primeiro capítulo. Você não controla os meus sonhos, não, mas ele deve ter um desejo aí oculto aí. Eu não sei se eu te respondi isso. No capítulo de ontem, ela reclamou que o marido não transa com ela desde que voltou do hotel. Esse controle sexual, ele acontece, é uma das formas do homem pressionar e controlar a relação? Olha, eu acho que enquanto mulher a gente acaba tendo esse controle, sim. Né? Quer dizer, até agora isso não aconteceu, deles transarem na novela, né? Desde que voltaram. Não, ele está falando do marido, do Sérgio, responder ao controle dela usando a negativa sexual como uma defesa, entendeu? Sim, é difícil. É exatamente isso que ela deixou claro ontem. Não, é difícil. Acabam caindo nesse jogo. Mas isso também, numa relação neurótica, é usada como... Pode ser até um jogo. Pode ser até um jogo, mas às vezes é difícil. Estou falando pelo papel de nós mulheres, quer dizer, a sedução da mulher, né? Então vamos colocar o homem sem a necessidade de transar. Você acha que esse grupo MADA, esse grupo de mulheres discutindo o amor demais, funciona efetivamente? Eu acho que sim, mas não isoladamente. Para a pessoa... É verdade. Deixar... Deus diz isso. Porque tem uma história pessoal de cada um e você precisa trabalhar isso. Então eu acho que as duas coisas... Na psicanálise? Não na psicanálise. Não, eu acho que em outras linhas de terapia, não necessariamente a psicanálise. Eu acho que uma terapia, uma boa terapia funciona. Eu fiquei meio encantada com isso, por isso que eu queria saber se funciona, porque democratiza um pouco porque nem toda mulher que tem esse problema tem dinheiro para fazer análise. Sim, né? sim. Então, nesse tipo de grupo, isso facilita, porque... Com certeza. Né? Existem pessoas em que a ajuda é fundamental. Do grupo, perfeito. Né? Da pessoa, até para a pessoa sentir que ela não é... sozinha. E que ela não está certa e que ela pode mudar. Né? Porque às vezes a gente acha que não pode mudar uma situação. A minha pesquisadora ficou lá, foi em várias sessões, ficou impressionada. E mulheres de todos os níveis, socioeconômico, cultural, tudo. Então, eles confessam mesmo,
voltam lá, As agradecem. pessoas gostam muito de falar das suas mazelas. Mas as né? mulheres... As mulheres, Por sobretudo. isso que as mulheres Por também isso são que, por melhores. exemplo, programas populares de televisão andam muito O homem é certo. mais fechado. Porque quando eu fico vendo esses programas assim, mais populares, sabe? E elas vão lá e tipo o confessam. Ratinho, eu fico chocada como é que as pessoas vão lá e contam a sua história, se expõem daquela maneira, né? Não estou falando mal do Ratinho, não, estou falando que me choca, que me assusta, até a coragem com que as pessoas vão lá e não xingam o outro ex-marido, contam da sua gravidez, né? Falam tudo. Né? A gente fica cheio de dedos para contar até para amigo e ninguém vai lá e se expõe. É uma necessidade mesmo, né? Agora eu estava brincando com ele, até porque eu tenho conversado com umas pessoas de estar fazendo um workshop, enfim, em função do tema mesmo de mulheres que amam demais, e já tem homens me perguntando, mas eu não posso entrar nesse grupo? Porque existem muitos homens que amam assim demais. Né? Claro. Quer dizer, na verdade, nessa novela até tem aquele personagem. Mas parece que já vai ter um grupo agora. De homens que amam demais. Parece que já tem. A Leandra, que é minha pesquisadora, já detectou homens que se reúnem. É mole? Tá certo. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá, Tereza?